Rádio Alepa, entrevista em destaque. Olá, muito bom dia para você sintonizado aqui na 101.5 FM, a sua Rádio Senado Belém, a sua Rádio Alepa. Para você que estava acompanhando o programa Conexão Senado dessa sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025, hoje aqui em Belém do Pará, capital e também todo o estado do Pará, é feriado. É feriado de adesão do Pará. E hoje comigo aqui nesse feriadão, Gabriel Oliveira. Gabriel, não fomos para o interior, ficamos aqui na Rádio Alepa porque hoje é o dia de uma programação muito especial aqui na rádio, né, Gabriel? Sem dúvidas, Rafa. Um bom dia para você que está ligado aqui na 101.5. É um prazer ter você nessa sexta-feira, feriado de adesão do Pará, independência do Brasil. E, Rafa, muito especial hoje, né? A nossa pauta de hoje. Muito especial, Gabriel. No programa de hoje, a gente vai falar não só de história, mas também da memória e da nossa identidade do povo e, é claro, de todo o nosso estado do Pará. Hoje a gente recebe aqui o Paulo Lourenço, que é chefe do Memorial da Assembleia Legislativa do Estado, um espaço que preserva documentos, objetos e relatos fundamentais para que a gente possa compreender a trajetória do nosso parlamento e, por extensão, da nossa própria formação enquanto povo, enquanto população, sociedade, né? A gente aproveita esse mês em que é comemorada a adesão do Pará à independência do Brasil, que também é um marco histórico carregado de significado e lutas, para entender melhor, né, o que foi esse episódio, por que ele ocorreu mais de um ano depois da independência oficial do Brasil e qual é o papel da população paraense nesse contexto, os nossos cabanos, né? Paulo, um bom dia para você. Hoje, sexta-feira, desculpa te tirar de casa nesse feriado, mas é por um bom motivo. A gente começa também perguntando para ti o que é exatamente o Memorial da Alepa e qual é a função dele aqui no Parlamento. Um bom dia, mais uma vez. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, né, nesse papo. Não tem problema nenhum de ser feriado, né? Porque a gente tem que trabalhar, né, amigo? É verdade. E é um dia muito especial, é um dia propício até para falar desse assunto, né? A função do memorial aqui é justamente ser o guardião e resguardar toda assim, a história do parlamento. E a história um pouco do estado do Pará, né? O presidente Chicão, ele valorizou muito isso, né? Muito preocupado com esse resgate e muito preocupado em restauro também de muitas coisas que se encontram sob a guarda do nosso parlamento, né? Então, temos essa missão aí, né? Porque não se tem presente nem futuro se não tiver tido um passado. Hoje é presente. Amanhã, o hoje já será o passado. Então, você tem que ter uma base do que você vai planejar no futuro em função do seu passado. Penso eu desta forma, né? E acho que tem que ser assim. E nós temos preciosidades aqui no nosso legislativo. Coisas, assim, históricas que estavam guardadas, documentos primários, né? E muito importante para contar um pouco da história do Pará e do legislativo. Gabriel. Paulo, sobre o memorial em si, antes da criação efetiva do memorial aqui da Alepa, ele já existia em outro formato, com outro nome? Não, a gente tinha assim, o que antes resguardava mais o memorial, a biblioteca, né? A biblioteca e o arquivo, né? E aí, uma mesa diretora passada, o departamento de memorial foi criado por um ato da mesa do dia 2... Não, o ato da mesa número 2, né, de 22 de fevereiro de 2017. Ele inicialmente, começou com uma comissão de funcionários, que eram cerca de 8 a 10 funcionários, para justamente começar a resgatar isso, ou seja, compilar documentos, tá? Quadros, telas, escritos, fotos, e eles foram juntando isso até que surgiu o departamento de memorial, que hoje, no caso
né? Eu estou como diretor há exatamente 6 anos, né? E venho tentando melhorar e trabalhar com todos, né? Porque você não faz um departamento sozinho, né? Você tem que ter os seus pares, os seus amigos, os seus colegas, né? Tanto é que quando eu fui para a diretoria do memorial, eu não troquei ninguém. Todo mundo que estava lá ficou, eu permaneci com a equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, nós temos advogados, nós temos pesquisadores, historiadores, né? E essa equipe já vinha tocando o memorial e eu disse, não, vamos aproveitar a equipe, né? E vamos tentar somar para que a coisa funcionasse da melhor forma possível. Paulo, até linkando com essa pergunta do Gabriel, já que o memorial existe desde 2017, como eram preservados esses documentos antes? Eles ficavam a cargo de que setor da casa? Do setor de arquivo mesmo? Onde ficavam? Muita coisa ficava no arquivo e na biblioteca, né? Mas também tinha a sala do departamento, né? E lá foi ficando, né? E temos um acervo grande de fotos, temos um acervo grande de livros históricos, como atas, e vem desde 1838, que foi quando se iniciou a Assembleia Legislativa. Nós temos, inclusive, esse livro-ata, é o primeiro livro-ata da Assembleia, né? Preservado, em bom estado de conservação, né? Estava sob a guarda da biblioteca e que hoje está sob a guarda do memorial, né? Então, basicamente isso. E atualmente, lá no setor de memorial, vocês preservam apenas documentos de cunho político ou nós temos também registros culturais, sociais da nossa história? Nós temos alguma coisa social e cultural, né? Mas 99% é cunho político. E aí eu vou até te confessar uma história aqui, que anos atrás, eu, pessoalmente, que estou aqui na casa há alguns anos já, eu não conheço ainda toda a casa na sua totalidade. Para quem não conhece a Alepa, sabe que a Alepa ela é gigante e tem muita coisa aqui que eu que estou há 10 anos, às vezes, não conheço. Onde é que é o gabinete de fulano de tal? Eu não sei. E alguns anos atrás, quando a nossa fundação de Rádio e TV ainda era apenas um sonho, encabeçado pelo nosso querido e finado Afonso Galindo, que hoje não está mais com a gente, mas que empresta o seu nome à nossa fundação, o Afonso me convidou para ir até o anexo onde hoje se encontra o memorial, porque lá nós iríamos fazer, talvez, era um projeto de fazer um estúdio lá, existe um espaço lá atrás. E foi a primeira vez que eu estive lá, onde é o memorial, e me deparei com um quadro que está na presidência agora, inclusive. Isso. E eu que sou uma pessoa aficionada pela história do nosso povo, da nossa cidade, para aquilo para mim é um parque de diversões, né? Eu fiquei, meu Deus, como existe... É verdade. Como existe isso aqui dentro da Assembleia Legislativa? Isso deve ter uns 10 anos ou talvez um pouquinho menos. Como existe esse espaço aqui dentro da Assembleia Legislativa, isso não é difundido, né, para que a população possa visitar. E eu lembro que nessa época o memorial ainda era um espaço pequeno, meio que lá na parte de baixo hoje do anexo, né? E não era a presidência ainda, a gestão do atual presidente Chicão. E o presidente Chicão veio com esse movimento, né, de difundir esse espaço, de implementar melhorias nesse espaço. Queria até que tu falasse pra gente como tem sido isso também. Olha, quando o presidente assumiu, a primeira coisa que ele se preocupou foi saber o estado que se encontravam as obras de arte da casa. Principalmente telas, as pinturas, como estavam os livros, né? Outra preocupação dele é que não tinha nada digitalizado, né? Então ele se preocupou com isso e hoje nós estamos digitalizando, o arquivo já está tudo digitalizado e a biblioteca com esses livros históricos também está sendo todo digitalizado. Então, daqui a pouco isso vai estar aí na mídia, né? Todo mundo vai ter acesso, né? Não que hoje não tenha acesso. Você pode vir aqui, né? O memorial é aberto ao público, né? Basta ir lá e pedir as informações que nós estamos lá para mostrar o que nós temos. Então, o memorial foi para uma sala que fica ali atrás do CAC jurídico, no prédio onde é um anexo aqui da casa, né? É um espaço grande, né? Então a gente lá guarda muita coisa. Existe um projeto de ser feito o nosso museu, né? Porque
precisa de um museu. Nós temos um museu, mas não temos um espaço propriamente dito museu, né? Mas muita coisa que a gente preserva vai estar no museu, né? Isso aí é um projeto também da mesa diretora. E graças a Deus lá a gente consegue, de uma certa forma, manter tudo em bom estado de conservação, né? E dá pra gente mostrar o que a gente tem de melhor. E eu quero até falar sobre isso, porque atualmente nós temos recebido várias escolas, estudantes universitários que têm vindo, inclusive tu já trouxeste eles aqui na rádio, né? Isso. E existe também uma procura de pesquisa, de pessoas, pesquisadores que querem ter acesso a documentações antigas para fomentar a sua pesquisa, embasar a sua pesquisa? Sim, tem muita gente procura, principalmente quem vai fazer trabalho de TCC, quem está fazendo mestrado, doutorado, né? Nos procura para isso. Nós temos um projeto aqui que chama Alepa de Portas Abertas, né? Com essa belíssima obra que está aqui a nossa casa, que está tudo restaurado, tudo renovado, o nosso presidente disse: Paulo, nós temos que mostrar isso para a população. Tem muita gente que passa na porta do Legislativo e nunca entrou no Legislativo, né? Nós recebemos aqui uma comissão de idosos, né, cerca de mais ou menos uns 40, que vieram visitar a nossa Alepa. Então, muito me surpreendeu que gente que tem 70, 80 anos nunca tinha entrado na Alepa. E ficou surpreso com o que viu, né? Porque aqui a gente diz, é a casa do povo, né? Você entra sem pedir licença. Você vai entrando porque você precisa entrar, precisa passar o que você quer, o que você está precisando, né? E aí, com essas reformas todas, a Assembleia ficou num visual maravilhoso, né? Que a gente possa mostrar e ter o que mostrar para a população, né? Então, a gente tem visita de escola, são visitas guiadas, né? Basta fazer um ofício e protocolar aqui no nosso protocolo geral, encaminhado à presidência, solicitando, né, que a gente faça essa visita guiada. E aí a gente tem um rito, começa sempre pela entrada, que temos um quadro maravilhoso que fala, inclusive, sobre a adesão do Pará, né, pintada pela Anita Panzuti, né, e ela entendeu, foi artista, infelizmente já não está mais entre nós, né, e pela Beth Santos. Pintado por duas mulheres, né? Importante que se diga também. E ela era de Marapanim, inclusive. Olha! Então, então nós temos esse resgate da história toda, né? E essas visitas são muito importantes. Por quê? Porque as pessoas vêm e saem com uma ideia que talvez, muitas vezes lá fora é pouco deturpada sobre o nosso legislativo, né? Saem com uma ideia diferente, né? Outra coisa, você vê no brilho dos olhos dos alunos, tanto ensino médio, fundamental, que vai acontecer, né, dos alunos do curso de Direito, né? E que é muito, muito importante isso, porque aí eles falam lá fora o que é que eles, no olhar deles, o que é que acontece dentro do parlamento, né? E é um negócio, assim, que a gente vai fazendo meio que informal para deixar descontraído. Então, por exemplo, eu estou aqui mostrando o quadro, passa no corredor o Dr. Jarbas Porto, que é diretor legislativo. Eu passo a mão nele, meu chefe, venha cá, dê um alô para a turma aqui, fale um pouco sobre o que é o departamento legislativo, como é o rito, né, do legislativo. Ele fala, vem a nossa secretária, a Rebeca, dá um alô aqui, e assim a coisa vai acontecendo de uma forma que fica tão descontraído que o tempo passa e quando acaba o pessoal diz assim, já acabou? Já acabou. É isso, então a gente está aqui para isso. E Paulo, eu queria até te parabenizar por isso, porque como tu falaste, tu só estás há 6, 7 anos no memorial, né? Já tens mais anos de casa, mas a forma como tu falas, né, a tua didática ali de falar sobre a história, sobre o andamento da casa, parece que tu já nasceu para isso, entrou já no memorial. E aí eu até vou te perguntar essa perguntinha fora da Alepa aqui. Como foi a tua história aqui na Alepa? Tu tem 20 e poucos anos de Alepa, né? Tu não entraste já no memorial,
mas tu já tinhas esse interesse por história, por antiguidade, por essas coisas? Rapaz, eu venho de uma família que eu fui criado com vó, né? Eu tenho mãe até hoje, com 84 anos de idade, mas a gente morava com a minha avó. E a casa da minha avó já era um museu, né? Um museu. A minha avó, filhas de portugueses, né, descendente de portugueses, e ela gostava muito de cultura, gostava muito de tela, de quadro, era uma colecionadora nata. Para tu teres uma ideia, ela tinha coleção de sapato de porcelana, chegou a ter 2.500. Sapatos de porcelana? Sapatos de porcelana, de Só para enfeite todo mesmo. tipo, só para contemplação, né? E a minha família sempre participou muito de leilão, porque nós temos aqui, por conta da Belle Époque, um acervo riquíssimo. Riquíssimo. Telas, imagens sacras. E isso despertava em mim essa coisa, né? Então eu sempre ia com meu tio. Ainda pequenino ali. Ainda pequenino, 5, 6 anos, né? E a minha avó, como toda boa portuguesa, ela teve 3 lojas no comércio. Aquelas lojas que vendia de prego a bomba atômica, como eu costumo dizer, né? Tinha de tudo. Tudo que tu possa imaginar, né? E eu sempre, muito novo, ia para o comércio com ela e ficava olhando os prédios históricos, essa questão, porque a loja dela ficava aqui perto, até da Assembleia, e eu ficava olhando aquele Paris na América, por exemplo, um prédio belíssimo, com aquela escadaria fantástica, né? Olhando as coisas que vinham sempre de fora, né? E então eu sempre gostei muito disso. E quando eu entrei aqui na Lepa, fui para o gabinete da deputada Rosa Age, que virou conselheira depois, e aí eu fiquei um tempo no gabinete dela, né? De lá eu fiz de tudo um pouco, né? E quando eu saí de lá, que é onde ela foi para coisa, eu fui para subsecretaria, que é onde é hoje em dia o departamento legislativo, que é o Dr. Jarbas Porto, que foi um grande professor meu nessa casa. Por que um grande professor? Porque muita coisa convergia lá para ele, e ele, quando não sabia, ele ia estudar, ia procurar, ia tentar resolver. E eu, como era ligado diretamente a ele, eu também fui pegando esse vácuo e fui aprendendo muita coisa, né? Foi um grande professor, é um grande professor até hoje. Quando eu tenho alguma dúvida, é com ele que eu corro, digo, meu chefe, dê uma luz, né? Essa questão histórica, não. Quem dá a luz para ele sou eu, né? Às vezes ele tem alguma dúvida, eu digo, não, mestre, é assim, é assado. Então a minha trajetória no Legislativo é essa. Tenho 27 anos de casa, eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço. Venho para cá com muito prazer, muita satisfação, porque não é só o salário que a gente tem que vislumbrar. A nossa satisfação pessoal é muito importante, né? Então eu sempre digo que nesses últimos tempos, eu estou muito feliz na função que eu estou. E eu costumo dizer sempre, eu no momento estou diretor do memorial. Se outra pessoa chegar, sem problema nenhum, passou com o maior orgulho do mundo todo o trabalho que eu fiz para ele continuar, espero que ele, né, continue com um bom trabalho. Espero que isso não aconteça tão cedo, né? Que eu continue lá por mais um bom tempo aí, né? Para terminar todas as ideias que eu tenho para fazer ainda. E a gente agradece muito o teu trabalho no Memorial. E até sobre isso, eu queria saber qual é a tua participação, porque tu citaste o quadro da Anitta, né? Que logo no nosso hall de entrada conta a história da adesão do Pará. Mas nós temos um outro quadro também, que hoje se encontra no plenário Newton Miranda, mas antigamente ficava no plenário João Batista, que é o quadro que fala sobre o movimento da cabanagem, né? Esse quadro, Paulo, para quem tem um pouquinho mais de tempo aqui na casa, pôde acompanhar que quando ele ainda figurava no João Batista, ele já estava ali meio defasado, a gente via alguns rasguinhos, a gente via uma situação um pouco ruim, e o presidente Chicão veio urgentemente com uma prioridade em cima desse quadro também do outro do hall, que já mostrou ali a intenção dele de ter esse resgate, né? E nós temos também atualmente um trabalho de digitalização do nosso acervo do memorial. E eu queria que você falasse também se teve esse papo com o presidente Chicão. Presidente, vamos dar uma atenção aqui para isso, para esse quadro, vamos digitalizar, como foi? O presidente... E o presidente, desculpa te interromper, o presidente ele tem um carinho pela casa porque ele é servidor da casa, né? Sim, isso aí você nota no olhar dele esse carinho, né? Você nota nas atitudes dele, né? Hoje o nosso parlamento
dá um conforto maravilhoso para os nossos funcionários, né? E foi muito engraçado porque ele disse assim, eu vou te dar algumas missões e eu quero ver se tu é cumpridor de missão mesmo. E uma delas foi esse quadro, né? Que missão, hein? Missão porque o quadro ele foi até generoso quando ele falou que estava um pouquinho rasgado. Não, o quadro estava muito detonado, né? Houve uma infiltração lá na época no João Batista que estragou o quadro porque caiu água nele, né? Então ele deu, digamos, uma apodrecida. E aí eu fiquei incumbido de correr atrás de restaurar o quadro, né? Bom, quem restaurou o quadro? Esses quadros que estão aqui, esses dois principalmente, eles não têm valor, né? Não tem valor, porque não tem como mensurar um valor. Olha, custa 1.000, 2.000, 1 milhão, não tem como. Inestimável, né? Inestimável, né? Aí eu falei com o filho do pintor, né? Que ele foi pintado pelo Benedito Melo. Já existia esse contato com o filho do pintor? Já existia. Ele, meu amigo pessoal também, né? Tinha sido diretor aqui também do museu aqui ao lado da Assembleia. E ele é restaurador, ele é pintor e é restaurador. Inclusive tem um negócio super interessante. Ele com os irmãos, serviram de, digamos assim, de modelo para certas situações que estavam sendo retratadas no quadro. Ele conta até que o irmão dele ficou com um balde no peito para o pai desenhar aquela questão do canhão, que tem uma pessoa na ponta do canhão, né? Foi um dos irmãos. E ele disse, Paulo, a gente pode fazer um trabalho aí de restauro, né? Porque essa tela ela é toda pintada num tecido em linho, tá? É um tecido que é raríssimo, né? Ele conseguiu esse tecido, né? A importação desse tecido e ela foi toda reentelada, né? E daí partiu, né? O restauro. A tinta de antigamente era uma tinta diferente da que tem hoje, né? Mesmo sendo a tinta óleo, mas era uma tinta com componente diferente que tem hoje. Então ele foi buscar tudo isso para poder deixar o quadro na perfeição da originalidade, para não fugir disso. Tanto é que você hoje olhando, você não nota que teve um restauro, né? Por exemplo, nós preservamos a moldura dele é toda em cedro. Olha né? só. Não dá cupim, uma madeira nobre, pesa muito, né? Então, quando o restauro terminou, nós vamos deixar no João Batista. O João Batista estava tendo uma questão de restauração. Ou nós vamos botar dentro do plenário. E o presidente disse, não, vamos botar dentro do plenário, porque aí todo mundo tem um acesso nas galerias para ver, para olhar. Não que no João Batista não tivesse isso. Mas no João Batista, como virou um auditório, ficou um pouco mais confinado. Então ele veio para apreciação pública de uma outra forma. E foi um restauro maravilhoso, uma alegria muito grande para mim ter participado disso, porque eu já posso dizer que eu já fiz alguma coisa que ficou marcado, né? Não por vaidade, isso não me pertence, mas pela questão de preservação, entendeu? Que muita gente não dá muito valor a isso. Tem uma geração aí que talvez não curta muito isso, mas é muito importante que isso seja preservado. Sem dúvida. E a vinda desse quadro pode ser chamado um quadro? É um painel? É um mural? O que se define isso? Porque ele é enorme, né? Ele é widescreen, como dizem, né? Ele na realidade ele é um painel, né? Ele é um painel, né? De dimensões aí, como você mesmo diz, assim, tem, sei lá, acho que se eu não me engano é 8x4, 8x5, alguma coisa assim, né? Não estou bem certo disso, mas é um negócio que é imenso, né? E é lindo. E é belíssimo. Ele retrata as fases todas da cabanagem, né? Se você pegar o rito da história da cabanagem e você vier retratando, olhando para ele, você vai entender passo a passo dele. Que nem o quadro da Anita Panzuti, né? Que lá também retrata o passo a passo do feriado que nós estamos aqui hoje, né? A Beth Santos ajudou muito a Anita, porque ela dava aquela pincelada de retoque, entendeu? E elas deram um presente, na realidade, para o nosso Estado e para o nosso Parlamento. Sem dúvidas. Paulo,
Antes dessa história que inclusive nos traz pro feriado de hoje, né? Tu trouxeste 2 documentos aqui que eu tenho vou ficar até tocar de longe aqui. Queria que tu falasse um pouco sobre eles, até porque eles fazem parte do nosso projeto de digitalização, né? E são 2 documentos de suma importância, não só para casa, como para a história do nosso estado, né? O que a gente tem aqui? Nós temos aqui a biblioteca, que sempre foi a guardiã desses livros primários. Ela tem os livros atas, cerca de mais ou menos uns 100, porque muita coisa se perdeu, porque a Assembleia Legislativa ela já transitou por vários lugares. Isso é importante mencionar, né? Não é só aqui, né? Aqui ela vem da década de 70, né? Mas antes ela transitou em vários lugares. Então eu tenho aqui o livro ata da primeira sessão da Assembleia Legislativa, onde há a instalação da Assembleia Legislativa, aonde determina em que local vai ser a Assembleia Legislativa, né? Aonde se encontra a primeira lei, que foi a aposentadoria, um negócio super interessante. E recentemente porque a gente vai curiosamente, né, zapeando, olhando, remexendo nas caixas e vai encontrando as coisas. Eu encontrei um livro ata de 1929, aonde nós temos a carta de renúncia de um governador do estado. Não fica louco quando tu acha um negócio desse, por acaso, assim? Rapaz, a gente parece que dá um trimelique na gente, né? A gente vai ficando trêmulo, vai ficando arrepiado, vai ficando nervoso, né? Porque é um negócio que não tem parâmetro, né? Então, por exemplo, esse de 1929, o governador da época era o Dionísio Alcier Bentes, né? Ele era governador do estado e ele renunciou o mandato alegando motivos relevantes ao cargo. A gente pressupõe, como vinha a era Vargas, ele já se antecipando, disse, não, pera lá, eu vou pedir para sair, né? Porque vai acontecer alguma coisa que não vai ser legal, né? E aí ele pede a renúncia dele, e nós temos a carta original, com selo, inclusive, que está neste livro ata. E a Assembleia, ela acata a renúncia dele e assume o doutor Camilo Salgado, que era médico, né? Aquele Camilo Salgado que, inclusive, no cemitério lá de Santa Isabel, tem... Famoso, né? O pessoal faz promessa para ele, né? E aí, você pega um documento desse, sobre a nossa guarda, é um negócio fantástico. Por quê? Porque demonstra a importância do parlamento, né? Demonstra também o cuidado do parlamento, né? Porque se guardou isso, se teve a precaução de ter isso documentado, né? Então, a gente fica surpreso quando essas coisas vão acontecendo, né? A maioria não sabe que esse documento está aqui. Olha só. Eu estou te falando isso porque isso foi recente, o que a gente encontrou, né? A nossa bibliotecária da época, que era Dona Valdete, que foi a pessoa que guardou isso aqui como se fosse aquele primeiro sapatinho que o filho usou, guarda, sabe, com carinho a vida inteira. Ela era a guardiã, né? E é um negócio fantástico. Por quê? Porque está em perfeito estado de conservação. Lógico, um negócio que tem mais de 100 anos, né? Tem as suas... Sofre com o tempo, né? Sofre com o tempo, né? E que muitas vezes até o pessoal pergunta, é melhor restaurar? Eu acho até que não. Se estiver em bom estado, deixa na originalidade. Isso é igual arte sacra. Eu fiz um tempo atrás um curso de arte sacra nas cidades históricas mineiras. Aí o pessoal diz assim, aquele santo não tem a mão, não tem, digamos, o braço, tá com a tinta um pouco. É melhor deixar do que você tentar fazer uma intervenção que vai ficar... Distante do original. Distante do original e acaba ficando até feio, né? E o valor histórico tem que ter a sua marca do tempo. Isso daí é fato. Então, assim como nós temos esses 2 livros, nós temos mais 80 deles que estão sendo digitalizados. E que de vez em quando a gente olha e descobre alguma coisa nova, né? É uma questão de sentar com calma, porque como eles eram feitos por calígrafo, era escrito por calígrafo,
e a escrita muito rebuscada, tem vezes que você consegue ter que meter uma lupa para você tentar entender o que está querendo dizer, né? Um trabalho muito minucioso e trabalho minucioso, né? Aquilo que eu te disse. A Assembleia já transitou por vários lugares. O primeiro lugar foi o Convento dos Mercedários, que foi onde aconteceu a assinatura dessa ata, que foi em 1838, né? Então, de lá foi para o Convento das Carmelitas, que é onde é a Igreja do Carmo, né? Depois, Convento Santo Antônio, que é ali onde é o Colégio Santo Antônio, né? E depois foi para o Liceu Paraense, que é onde é o Par de Carvalho, né? Depois para cá, para a Prefeitura, onde é o MAB, Palácio Museu, Antônio Lemos, né? Palácio Antônio Lemos, Teatro da Paz, Olha voltou para o Antônio Lemos, aí teve um incêndio no Antônio Lemos, e aí nós viemos parar aqui onde nós estamos hoje. Mas se você reparar a importância da época da igreja, como era muito forte, como a igreja era forte, né? As 4 primeiras assembleias, Todas ligadas ao clero, né? todas ligadas ao clero, né? E aí também vem a questão da adesão do Pará, né? Que também teve a intervenção do clero, entendeu? Então você nota que antigamente era essa questão do clero era muito forte. E, Paulo, lá no início, quem eram as pessoas, quem eram os parlamentares, por assim dizer, lá no início do processo legislativo, assim, de onde eles eram na sociedade? Eram pessoas, figuras políticas, médicos? Geralmente pessoas abastardas, certo? Com um conhecimento, assim, muito específico. Tinha médico, muito comerciante, entendeu? Tinha gente que tinha o poder, digamos assim, mais financeiro, né? E que com esse poder financeiro, né, até não é muito legal você dizer isso, mas era quem tinha o acesso a poder fazer as coisas funcionarem de uma certa forma melhor. Não era muitas vezes o correto, mas, né? Mas era como na época Era como na época acontecia. Agora também tinha muita gente com a veia política, né? Que respirava política, gostava disso e que teve uma certa relevância no Estado. E, Paulo, se a gente parar para pensar para esse documento aqui que data de 1838, né? Isso. 15 anos antes, o Pará estava ali passando pelo processo de adesão. Então é uma proximidade, tá tão próximo da gente aqui, né? A adesão. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre esse processo da adesão. Para quem não sabe, inclusive os 2 quadros que contam parte dessa história, né? Eles se passam aqui no entorno onde a gente está, no Palácio Cabanagem. A cidade todos velha, os acontecimentos. Às vezes eu olho para esse quadro e vejo o canhão e vejo não sei o quê. E é difícil de imaginar essa realidade há 200 anos atrás aqui, né? Se você for olhar principalmente o quadro da adesão do Pará que está no hall de entrada da Assembleia, lá, se você for ver, pelo lado direito está o Brigue Maranhão, tá? No qual o almirante inglês, o Lord Thomas, né? Foi designado por Dom Pedro a passar o comando da Marinha do Brasil, né? Também, você olha, tem o nosso palácio do governo aqui, né? Está retratado lá. Tem o clero fazendo a assinatura da adesão. Ou seja, você consegue ver bem no quadro o que retrata a cena da época, né? Que é muito importante. Bom, em 1823, o Pará ainda não tinha aderido, né, à independência, né? O Pará foi o último a aderir. Tanto é que muita gente não sabe por que aquela estrela que tem na bandeira do Brasil, é separada. na parte superior, é separada. É porque ali fala do nosso estado. Na realidade, parece que Bahia, Maranhão e o Pará como Foram último. os últimos, Os né? últimos, né? Porque quando eles vieram para resolver essa questão, eles começaram pela Bahia. Até então, nem se pensava em vir na região norte, né? Geograficamente muito inacessível. Muito inacessível, né? Então, o inglês, o John Grenfell, né? Para vir criar a Marinha aqui no Brasil. Mas ele também foi designado
a tentar resolver essa questão das cidades dos estados que ainda não tinham ainda aderido à adesão. Aí foi lá na Bahia, conseguiu rapidamente, e o Maranhão também logo aderiu e veio para cá, para o Pará. Chegou pela entrada de Salinas, porque todo tipo de navegação que chega para entrar no nosso estado entra pela foz de Salinas, né? É um negócio interessante. Belém poderia ter sido lá, né? Poderia ter sido lá. Só que o que é que eles achavam na época que Belém surgiu? Muito de cara pro mar já? Muito de cara, ficava vulnerável. Então, vamos colocar Belém mais dentro, mais protegida. Surge o Forte do Castelo, né? Porque inevitavelmente iam passar pela frente dele, né? E aí, o que é que acontece? Ele desembarca em Salinas e chega até Belém, né? E através de um blefe dele dizendo que as fragatas portuguesas iriam invadir, não sei mais o quê, se há um consenso de que a coisa era melhor aderir do que ter um embate, né? Não muito com sucesso, né? Só ficou, acho que, com um pouco de medo, né? Eu particularmente gosto dessa parte da história. E aí, o Pará adere no dia 15 de agosto, né? A adesão ao Brasil, né? Digamos assim, né? E aí eu até queria te perguntar por que houve essa demora aí de cerca de 1 ano ou mais. Era uma falta de informação? A informação demorava a chegar? Eu digo informação não no sentido jornalístico, mas no sentido de opinião pública mesmo, do povo querer ter essa vontade? Ou era ainda um resquício ali do coronelismo da época? Não, era o que você falou por último, o resquício do coronelismo, né? Eles não queriam, eles achavam que eles ficando atrelados a Portugal, porque aqui a colônia portuguesa era muito forte. Sim. Aqui nós temos 3 colônias fortes, né? Os árabes, os portugueses e os judeus, né? Então, como eles eram fortes, principalmente ligado a Portugal, turma de comércio, essa turma toda, eles... Não, é melhor a gente ficar ligado a Portugal do que o Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer nessa questão da independência do Brasil. Será que evolui? Será que não evolui? Né? E aí, ficou esse impasse, né? Que durou 1 ano aí, mais ou menos 1 ano, né? E nessa questão financeira, podemos dizer assim, eles passaram a só se reportar a Portugal e esquecer o Brasil. Inclusive, tinha uma pretensão de que o Pará pudesse ser, inclusive, um país. A parte, né? À parte, porque é um negócio tão continental que pensava-se isso na época. Tem alguns historiadores que falam nisso, né? Outros não, né? Então, quando se adere, o Pará, de uma certa forma, passa a enganjar o Brasil como um todo, né? E tem historiador que fala que, muitas vezes, por conta disso, nós não evoluímos tanto quanto a questão sul-sudeste, né? Por conta desse tempo que se ficou atrelado a Portugal. Não sei se isso procede, se isso tem coerência, mas tem historiador que pensa dessa forma, né? E aí, o nosso querido, saudoso Zeno Veloso, né, resolve fazer o feriado, né, do dia 15 de agosto, né? Que é a adesão do Pará, né? Porque é um fato relevante, né? Um fato de importância, né? E aí nós temos esse feriado que é estadual, né? Outros estados parece que também tem, não necessariamente na mesma data, né? Foi conforme foram aderindo a Bahia e o Maranhão. Não existe uma referência, no caso, à data, né? Isso. E, Paulo, e durante esse período nós tivemos movimentos da população paraense que foram muito influentes para o processo da adesão. Para ti, qual foi o papel da população nesse processo? Olha, logo em seguida se vê um movimento da cabanagem, né? Com aquela situação do Brigue Palhaço, né? Palhaço. E aí foi um negócio, muita gente
morreu, um negócio que realmente foi relevante para a história, porque marcou muito, né? Então, a população começa a tomar força nisso, né? E aí temos o movimento da cabanagem, movimento importantíssimo para a nossa região, né? E aí a política acho que toma um novo rumo, toma uma nova diretriz. E até hoje, né, o movimento da cabanagem é símbolo de resistência. Os paraenses sempre se referem, é o povo cabano, é o povo que resiste, é o povo que luta. Então é algo que ficou ali meio que inerente, né, à nossa história e ao povo paraense. Paulo, pra gente encerrar já, pra ti que é o chefe hoje do memorial, também como tu falaste, tens essa experiência desde criança de ter um olhar diferenciado para nossa história, para a preservação da nossa história, e hoje também por ser essa data, esse feriado de adesão no Pará, qual é a importância da gente manter viva a memória para nossas novas gerações? Hoje em dia nós temos essa geração TikToker, digamos assim, de gente que às vezes não tá muito aí para nossa história. Eu que pouco percorro a Alepo hoje em dia, porque fico mais aqui no estúdio, pude conversar com muita gente na vinda desse quadro aqui para o plenário, que não sabia que o quadro nem ficava no João Batista. Gente, eu digo gente que trabalha aqui dentro, entendeu? Que às vezes, esse quadro era no João Batista? Então, gente que às vezes passa alheia, né? A história, a memória do nosso estado. Então, qual a importância da gente evidenciar isso, da gente difundir a história e a memória? Eu acho que é muito importante. Como você mesmo está falando, tem gente que circula na nossa casa e que acaba entrando e saindo da Alepa, se dirigindo só ao seu setor de trabalho, até porque vem aqui para isso, né? E acaba não percorrendo os setores da casa e acaba não se apercebendo desses monumentos que estão aqui dentro, né? Se você for ver, com essa nova reestruturação da casa, você passa pela Casa da Presidência, que é uma casa do século passado, né? Onde foi toda restaurada, e preservação de piso, preservação de porta, tem lustre lá do final do século XIX, tudo em cristal francês. Isso tem uma certa relevância? Tem uma certa importância? Tem, porque contam um período da história, né? E com relação a esse momento, certo, da adesão do Pará, isso aqui demonstra que o povo paraense é um povo de luta, é um povo que precisa brigar muito, né, para que a coisa aconteça, né? Muito se fala atualmente da COP30, né? Muita gente tentando limar a nossa COP30 aqui, né? Eu sei que foge um pouco do nosso assunto aqui, da adesão do Pará, mas por que não? Por que não no Pará? Por que não em Belém? Né? Por que não? Claro que sim. A gente precisa mostrar para o mundo o que a gente tem, entendeu? A gente precisa mostrar que nós somos um povo trabalhador, guerreiro, sabe? Que temos políticos sérios, pessoas, sabe, que dão sua vida para que façam um dia a dia melhor do povo, né? Nosso presidente aqui, incansavelmente, às vezes trabalha até 2 horas da manhã sentado na sala da presidência, tentando resolver várias coisas que vão trazer a melhoria para o nosso estado, para o nosso povo, né? Então, eu acho que a data é relevante, não pode se deixar passar em branco, né? Tanto é que o pessoal fala muito, mas é bacana, né, ter o feriado. Não, é bacana, mas o feriado é porque tem uma relevância para você, neste dia, cultuar esta data, né? Tentar entender por que aconteceu, né? Então, é fundamental que o povo não esqueça das coisas, né? E a gente está aqui como diretor de memorial para sempre lembrar. E quando eu não for diretor, eu vou continuar lembrando, porque a gente não pode deixar isso passar em branco, né? Então, eu acho que é fundamental a data, né? E acho que a gente tem que continuar preservando a nossa história. Nós temos um acervo riquíssimo, não só como Assembleia Legislativa, mas como Estado como um todo, né? E é isso. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi uma aula pra gente, a gente adora, eu particularmente adoro esse assunto. Não sei se o Gabriel também divide comigo esse gosto. E
torcer para que tu não demore a voltar aqui. Assim que tu descobrir uma nova preciosidade, a gente pode trazer também aqui, fazer uma reportagem. Calma que não vai doer. Né? Eu te confesso que a gente fica meio nervoso quando a gente olha no microfone, né? Diz, pô, será que a gente vai falar alguma bobagem, né? Fica preocupado com isso, né? Até porque a gente quer transmitir da melhor forma possível as informações corretas, né? Hoje em dia, com esse negócio de rede social, você acaba sendo cancelado, né? É perigoso. Mas eu terei o maior prazer em retornar aqui, até porque se a gente for puxar assunto, a gente vai passar o dia inteiro, 2 pautas, 3 pautas, porque tem muita coisa pra gente tratar, pra gente falar. Prazer foi meu, prazer foi nosso. Quero aqui de público agradecer aos meus colaboradores lá do memorial. Eu sozinho não faço o memorial, né? Agradecer a toda a minha equipe, né? Porque é muito importante você trabalhar com uma equipe coesa que gosta do que faz, né? Tem funcionário que às vezes tá de férias e eu preciso do socorro dele, eu ligo, tô indo aí, Paulo, tá de férias, mas vem porque gosta do que faz, né? Então é um prazer estar aqui, um prazer ter falado com vocês, espero que tenham gostado, que eu tenha conseguido dar um pouco do recado do Parlamento e do Memorial do Legislativo. Sem dúvidas, foi ótimo. A gente agradece demais a tua presença e em teu nome também saúda a todos do Memorial pelo trabalho belíssimo que tem sido feito aqui, né? Eu quero aproveitar, né, a oportunidade de fazer um convite. Por favor. Um convite a todos, as escolas, as pessoas que têm alguma entidade social, alguma coisa assim, que possa vir nos visitar. Sociedade civil como um todo, né? Sociedade civil como um todo, venha nos visitar. Nosso parlamento tá lindo, entendeu? As obras estão aí perfeitas, os funcionários estão, afiadíssimos para poder contar um pouco da história do Pará, entendeu? Sim, Paulo, eu vou falar pela minha experiência, eu já fui antes ao memorial pra gente conversar um tempo atrás, fui com o Paulo, e a equipe dele me recebeu como eu nunca fui recebido em nenhum museu, inclusive, de por onde eu andei. Sentaram comigo, me mostraram os documentos tintim por tintim. Dava pra ver nos olhos dos seus colegas, Paulo, o apreço, o amor pela história do nosso estado e da nossa cultura. Tem um negócio interessante que eu não falei aqui, coisa rápida. Nós recebemos aqui o acervo da província do Pará, entendeu? Do jornal Província do Pará. Quando a província acabou, os livros da província, todos encadernados, as edições vieram parar aqui no Legislativo, né? O Carlos Santos foi quem fez a doação. E fez a doação de um acervo também muito maravilhoso de fotos. Nossa. Né? E nós estamos até hoje catalogando para que possa algumas passarem por restauro, outras não. Então tem fotos maravilhosas da época, né? Um acervo de foto muito grande aqui da época, de vários acontecimentos políticos do Estado, né? Então é mais uma curiosidade. Eu pude ver algumas e são realmente entendeu? Momentos... É um negócio bastante interessante. Já deixa um gancho para nossa próxima conversa com o Paulo, porque o jornal A Província também relatou grande parte da nossa história, né? Durante muito tempo foi um dos grandes jornais que nós tivemos aqui, hoje já em versão online, né? Mas durante muito tempo acredito que seja uma obra extensa e riquíssima, contando a história do nosso povo. Paulo, mais uma vez, obrigado pra ti. Um bom feriado agora, né? Sextou, agora sextou, né? Agora sextou, agora bora ver o que é que eu faço. Gabriel, um bom final de semana pra ti também, um bom feriado. Lembrar também que esse nosso bate-papo com o Paulo, assim como outros bate-papos que a gente faz aqui na rádio, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, canal TV Alepa Pará, para você ver e rever, mandar para quem você acha que vai gostar desse bate-papo, que curte a história do nosso povo, e fica lá disponível o nosso YouTube da Alepa. Gabriel, um bom final de semana para você e até segunda. Até segunda, Rafael. Um bom final de semana para você também, Paulo. A gente vai ter que criar um quadro aqui só com o memorial para contar essa história. Pelo carinho que vocês me receberam aqui. Vocês me deixaram bastante à vontade, não deu nem tempo de ficar nervoso. Gente, obrigado. Uma boa sexta-feira, um bom feriado. E que a gente continue batendo esse papo sempre que puder. Sempre, olha só. Comigo aqui, Paulo Lourenço, chefe do Memorial da Alepa, também Gabriel Oliveira, nosso jornalista aqui da rádio, na técnica Aldeci Cruz. A nossa seleção musical é sempre a cargo do DJ Tarrica, que é um amigo. Isso. Né? Um velho conhecido aqui do Paulo. Da época da Signos Clube. Isso, se a gente começar, esse é papo já para outra história, verdade, que aí já não vai perder tempo. As câmeras a cargo do nosso Matheus Lima, a coordenação da rádio é de
geral do Enio Cruz, com coordenação geral de Angelina Anjos e presidência de Raina Hallex. Eu sou Rafael Guimarães, retorno na segunda-feira, às 9 horas, com as principais informações aqui do nosso parlamento, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau para você, um bom final de semana, um bom feriado, curta com moderação e na segunda-feira a gente está de volta. Para mais informações, acesse alepa.pa.gov.br. Realização: Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará.